aquela obra missionária, né, que é A Chamada da Meia-Noite. Todos acho que conhecem, eles editam 2 revistas, Notícias de Israel e A Chamada da Meia-Noite, né? Então, eu assinei muito tempo, compro muitos livros deles, mas eles são contrários ao Código da Bíblia. E eles publicaram logo depois disso aqui um artigo contrário e eles não têm esse material lá. Agora, para mim é o seguinte, aqui nós estamos com muitos líderes, muitos pastores, pastoras, muitas lideranças, e eu fiz questão de trazer esse estudo exatamente por isso. Por quê? Porque no meu modo de ver, só é contra o Código da Bíblia a pessoa que não compreende o Código da Bíblia, que não estudou. Se você estudar este assunto, eu creio que você vai abrir os seus horizontes. E nós hoje vamos fazer um estudo. Agora, no fim, nós vamos ver se você vai ficar convencido ou não. Deus, eu oro para que o Espírito Santo, tudo que eu estiver falando com você aqui, que o Espírito Santo testifique com você. Se não testificar, irmãos, não aceite, ponha na prateleira. Eu aprendi isso com alguém. Quando alguma coisa não testifica ou você não consegue entender, ponha na prateleira, não jogue fora, deixa lá. A não ser que seja uma heresia. Se eu chegar aqui dizendo que Jesus Cristo não é o Messias de Israel, etc., que não houve um nascimento virginal, você já pode jogar fora isso que eu acabei de falar, porque não vai te servir para nada. Mas alguma coisa que você não entende ou interpretação, é bom que você coloque na prateleira. Porque pode ser que você não esteja ainda na estatura espiritual para entender aquilo. Mais para frente, você vai atingir aquela estatura e você vai dizer, agora eu estou entendendo o que aquele pastor lá do interior do Paraná falou. Agora estou entendendo o que ele quis dizer quando ele falou isso ou aquilo outro. Então, coloque na prateleira, não jogue fora. Michael Drosnin escreveu esse primeiro livro. Quando houve o atentado de 11 de setembro, ele mora em Nova York, ele acordou com o impacto da explosão do primeiro avião contra as Torres Gêmeas, e ele conseguiu subir até o topo do prédio a tempo de ver o segundo avião chocar-se contra a segunda torre. E quando ele viu aquilo, ele, ainda que é ateu, as pessoas usam o nome de Deus, ele disse, meu Deus, é um atentado terrorista, né? Usa-se muito o nome de Deus, e nós não devemos fazer isso, temos que cuidar com o nome de Deus. Muitas vezes nós, crentes, usamos o nome de Deus em vão. Cuidado com isso, irmãos, porque a Bíblia diz, está lá nos 10 mandamentos, que Deus não tem por inocente aquele que usa o seu santo nome em vão. Mas ele, então, desceu e colocou no computador, fez a pergunta e apareceu lá as respostas. Ele escreveu, então, o segundo livro, que não é muito bom, porque ele vai falando de 2 assuntos, e um deles um pouco místico, mas que está lá dentro do código, é uma questão de pesquisar, e é interessante também conhecer, mas com uma devida cautela. Esse primeiro é bem melhor. Agora, este daqui eu recomendo para os irmãos. Quem quiser estudar um pouco mais, compre este livro de Grant R. Jeffrey, Os Misteriosos Códigos da Bíblia. É um livrinho fino, mas muito bom. Eu vou usar alguns quadros dele, algumas pesquisas que ele fez, e ele tem uma parceria com um judeu messiânico, um pastor messiânico de San Antonio, no Texas. Esse pastor, Jacob Hansel, ele fez pesquisas no Código da Bíblia à mão antes mesmo do Dr. Eliyahu Rips descobrir o Código da Bíblia. Ele já fazia algumas pesquisas. Jacob Hansel é um homem muito crente, pastor de uma igreja evangélica em San Antonio, amigo de Grant Jeffrey, que mora no Canadá. Grant Jeffrey também é um ministro e ele é um conferencista, e ele divulgou, então, através deste livro. Ele tem um outro livro chamado Assinatura de Deus, no qual ele publicou antes de Drosnin umas notícias ou alguma coisa sobre o Código da Bíblia, antes que Drosnin publicasse. Mas foi apenas um capítulo no livro Assinatura de Deus. Este livro aqui é muito bom, por quê?
porque ele faz as pesquisas e comenta, ele conhece profecia, conhece a Bíblia, então é confiável, é bom ler este livro, você vai aprender bastante coisa. E nós vamos usar bastante a respeito de Jesus, principalmente, porque Drosnin não fala de Jesus, praticamente não tem nenhuma pesquisa sobre Jesus no código da Bíblia. E Jesus está lá no primeiro versículo da Bíblia. Qual é a primeira frase da Bíblia? No princípio, Barashet. A partir dali, com salto de 731 letras, você vai encontrar codificado a frase Yeshua Shimi, que significa Jesus é poder ou Jesus é poderoso. Eu esperava ouvir um glória a Deus. Jesus é poderoso. A partir do primeiro versículo da Bíblia, não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente. Mas isso nós vamos ver mais para frente. O que é o código da Bíblia? Sir Isaac Newton, eu já falei dele, um homem muito crente, um cientista considerado um dos mais inteligentes que já pisaram na Terra, ele e Einstein e outros, também grandes mentes, como nós temos hoje também homens de grande capacidade. Isaac Newton, ele era um estudioso de profecias. E Isaac Newton, ele quase que profetizou isso que nós estamos fazendo hoje. Newton, ele deixou escrito de que nos últimos dias, quando chegasse no tempo do fim, Deus ia levantar homens e mulheres em todo o mundo e que iriam insistir na literalidade da palavra de Deus e que iria trazer muitas revelações proféticas da palavra de Deus. Newton, ele procurou a vida dele inteira o código da Bíblia. Ele nem sabia que estava procurando o código da Bíblia, mas ele tinha certeza, ele deixou isso escrito, que existia um código na Bíblia, que a Bíblia era um livro onde Deus havia criptografado mensagens. Newton, ele dizia que não somente a Bíblia, mas todo o universo é um grande criptograma para ser decifrado pelo homem. E eu disse, acho que eu já falei, quando ele foi substituído na Universidade de Cambridge, na reitoria, quando ele se aposentou, o seu sucessor, que foi John Maynard Keynes, aquele economista famoso das teorias de Keynes, ele, ao olhar os escritos de Newton, ele ficou surpreso que 60% desses escritos não era sobre mecânica celeste, nem a lei da gravidade, e nem a matemática newtoniana, porque sozinho ele criou uma matemática, Esse homem era de uma capacidade incrível, e não era nada sobre isso, mas sobre escatologia, que Drosnin chama estudos esotéricos, mas não tem nada de esoterismo. Era escatologia, estudos das profecias bíblicas. E ele acreditava que existia um código na Bíblia. E ele procurou a vida dele inteira esse código, mas faltou a Newton o computador. O computador é uma espécie de chave do tempo que Deus colocou no código da Bíblia. Somente quando o computador fosse criado e aperfeiçoado ao nível em que ele chegou por volta dos anos 80, é que seria possível abrir essa fechadura, e descobrir-se o código da Bíblia, não antes disso. Newton, então, é um pioneiro. Os rabinos, Rabinu Bashaya, do século XIV, e Michael Dove Weizmann-Mandel, que viveu no século XIX e XX, ele passou pela Segunda Guerra Mundial, ele esteve em campos de concentração, Weizmann-Mandel, ele, conhecendo as obras do Rabino Rabbeinu,